sua força e com toda a intrepidez diante dele, amém? Glória a Deus. Vamos nas palmas. Aquele que é digno de receber toda honra e toda glória. Reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar aonde? No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores e sai do chão, vai! Unidos, prontos para começar, já celebrar e já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar, veio habitar com a mão lá em cima, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cantar bem alto. E Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. E vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cantar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Nas palmas. Vamos cantar ao Senhor, altos louvores a Ele. Cante e altos louvores, cantamos a Ti dia e noite. Erguemos o Teu nome mais alto, nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. E altos louvores, cantamos a Ti dia e noite. Erguemos o Teu nome mais alto, nós vamos cantar pra Ti. Vamos lá! E salte, 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 salte. Celebre ao Senhor. Vamos lá, hein? Diz bem alto. E vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. E vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Aleluia. Vai! E do Egito escravo fui, sofri nas mãos de Faraó, mas eu não volto pra lá.
volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. E do pecado escravo fui, sofri na mão. Quem que é livre aqui diz: Mas o Senhor me libertou. mas o Senhor me libertou, livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Aleluia! Glória a Deus, nós vamos continuar celebrando ao Senhor, mas nós temos hoje também um motivo de muita alegria, porque muitos novos irmãos foram também libertados para a liberdade de Cristo, amém? Hoje nós tivemos encontro da rede do pastor Jonathan e da rede do pastor Aurélio. Eu queria pedir para você abrir um espaço aqui para eles chegarem. Abre um espaço aqui no meio. Chega mais pro cantinho aqui. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui a rede do pastor Jonathan. Lá em cima. E do Egito escravo fui, sofri nas mãos de Faraó. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. E do pecado escravo fui, sofri na mão. Vamos lá, livres! Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou, livre. Chega mais pra cá. Vai. Abre mais. Isso, vai. E eu sou livre. Do Egito escravo fui, sofri nas mãos de Faraó. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Vamos lá. Moisés, o seu clamor eu ouvi, e sei de o
seu cajado, Moisés, que as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, E as águas vão se abrir. mais uma vez. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Seu cajado, Moisés. Que as águas vão se abrir. Livre, que eu sou livre. Que eu sou livre. Livre, que eu sou livre. Livre, que eu sou livre. Deixa meu povo ir, Faraó. Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir, Faraó. Deixa. Meu povo ir. Vamos lá! Livres! 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 Aleluia! As estações mudaram nesse final de semana. Aleluia! Aleluia! Estações. Tá calor! Estações. Nas palmas, vai! Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. E então olhando dentro dos meus olhos enxergou o que eu nunca vi, não. Com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. E estaria aqui. E estaria aqui. Oh, 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 oh. E veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. E ele se aproximou com tuas mãos e me tocou. E então olhando dentro dos meus olhos enxergou o que eu nunca vi. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria. Você pode dizer isso bem alto? Eu estaria aqui. Estaria aqui. Oh, Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo desde
pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Você pode declarar isso desde que você chegou. Se fez, e desde que você chegou, tudo novo se fez. E desde que você chegou, e tudo novo se fez. Tudo novo, tudo. Vamos lá, Jesus. As estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. E o meu amor, eu guardo ele todo. Pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração. Vamos lá, hein? Pra finalizar, saia do seu lugar, aleluia. 1, 2, 3, vai! Estações. Quantos podem nessa noite fechar os seus olhos e agradecer por tamanho amor? O amor daquele que se entregou por ti numa cruz. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai. Então
Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de algo. Você é amado de Deus. Eu não sei quais são os seus pecados. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei quais são as suas angústias, mas eu tenho uma certeza. Você é amado. Existe um amor disponível para você. E o Senhor trouxe você aqui nessa noite para encher seu coração com esse amor. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia de você ser cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus. Por isso aí aonde você está, comece a chamar por Ele. Comece a falar para Ele: Senhor, me enche com seu amor. E enquanto você pede, você vai sentir o toque do Espírito Santo. E enquanto você pede, você vai receber um abraço do Senhor, porque Ele está aqui e Ele está dizendo: filho amado, filho amado, você é filho amado. Vai sendo cheio do amor de Deus. Deixa o amor de Deus tocar você. O perfeito amor lança fora todo medo. Enquanto você ora, cadeias de medo, cadeias de angústia, de depressão são lançadas fora. Receba o amor de Deus nessa noite. Deixa o amor de Deus inundar seu coração. Vai sendo cheio do amor de Deus. Deixa o amor de Deus encher você. Você não é órfão. Você é filho. Você é filho amado. Bem alto, cante isso. Comece a entrar nessa presença, nessa doce presença. Comece a chamar pelo seu amado nessa noite. Comece a chamar, comece a clamar pelo nome dEle. Se você pode, feche os seus olhos e comece a sentir o doce toque da presença de Jesus. Oh, Jesus, nós chamamos pela Tua presença. Eu escuto uma voz em meio à tempestade.
Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. E ele me chama para andar sobre as águas. E ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. E nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, e tua palavra firme está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu
Sua palavra sustenta os meus pés no mar. E a voz que me chama é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra é a mesma que acalma o mar. Aleluia. Erga suas mãos, comece a agradecer o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos, ó Deus, teu santo nome. Nós cremos na sua palavra. Sua palavra é viva. Sua palavra é o Senhor. Oh Espírito, tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos E canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Você pode erguer as suas mãos. Vamos declarar: aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Aleluia, aleluia. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Não há outro como Jesus. Só tu és. Declare que Erga suas ele é mãos. santo, que ele é santo. Só tu Erga a sua és. voz. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como
alto que você puder. Cante isso. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Começa a engrandecer o nome do Senhor. Começa a declarar que Ele é santo. Começa a declarar que Ele é rei. Abra sua boca. Deixa fluir do seu interior o rio de águas vivas. Coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Vamos! Da minha vida e uma coisa vou pedir. E deixa eu ficar Neste lugar, todos os dias. da vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar todos os dias. E da minha vida e uma coisa. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. É a igreja da Pai. Uma coisa uma coisa. Passa a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Você vai orar por essa pessoa. A palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Você tem algo da parte de Deus para ministrar, para dar. Então você vai orar por essa pessoa. Você vai ministrar sobre a vida dela. Deixa Deus usar você com palavras proféticas. Você está aqui, você está sendo cheio da unção de Deus. Você vai orar por esse amigo. Você vai orar por esse irmão. E você vai perceber que enquanto você ora, a unção na sua vida ela vai aumentar. A unção na sua vida ela vai crescer. Por isso, comece a orar nessa hora. Comece a abençoar. Comece a profetizar. Deixa eu ouvir a sua voz. Isso. Isso. Erga a sua voz. Profetiza. Profetiza o mover do Espírito Santo. Profetiza a vida de Deus. Deixa fluir. Vai orando, vai orando, vai abençoando. Deixa fluir do seu interior rios de águas vivas. Deixa o Espírito Santo usar você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Nós vamos tirar as nossas ofertas. Acha rapidamente o seu assento. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Ache o seu assento, não demora. Os líderes, os discipuladores, nos ajude. Glória a Deus. Nós vamos agora tirar as nossas ofertas. Eu quero falar para você sobre alguns princípios para a libertação financeira. Você sabe, o diabo, ele tem trabalhado o tempo todo para produzir na sua vida escassez. Mas existe uma libertação que precisa acontecer nas nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia. Mas existe uma libertação que precisa acontecer nas nossas vidas ainda após a nossa conversão, que é a libertação financeira, a libertação da nossa carteira. A palavra de Deus diz lá em Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então nós temos aqui uma promessa de Deus. Mas para que essa promessa ela se cumpra, algumas coisas você precisa aprender. E a primeira delas é que você precisa abandonar o medo de prosperar. Muitas vezes nós ouvimos que a riqueza, que o dinheiro é um problema. Muitas vezes você ouviu alguém falar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas preste atenção, é isso que a Bíblia diz, sim ou não? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ter dinheiro não é raiz para mal. Ter dinheiro é bênção. Mas muitas pessoas têm medo de prosperar porque elas acham que se ela prosperar, ela vai desagradar a Deus. Mas isso é uma mentira. Você precisa romper. O que a Bíblia diz? Se você quiser. Ou seja, você precisa querer. Precisa haver no seu coração um anseio. Eu não sei da sua história, mas deixa eu te falar algo. A vida que você vive hoje não é o final. Da onde você veio não é aonde Deus quer que você permaneça. Deus quer que você avance. Deus quer que você mude de realidade. Deus quer mudar a sua história. Deus já libertou você. Agora você precisa libertar a sua mente. E você precisa entender que prosperar, que avançar, não é um problema diante de Deus. Não vai trazer problema para você diante de Deus. Não, é Deus que quer fazer. É Deus que quer te abençoar. Então, perca o medo. Perca o medo de prosperar. Mas a segunda coisa, eleve a sua fé. Você só vai até onde a sua fé te permite chegar. Mas presta atenção, nós temos uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa de prosperidade para Abraão. Você sabe, a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão e nós estamos debaixo da mesma promessa. Você precisa crer que Deus tem para você o melhor dessa terra. Então aplique fé. Aplique fé. Você precisa aplicar a sua fé. Oferta e dízimo mostra a sua fé. Todas as vezes que você oferta e que você dizima, você está exercendo um ato de fé. Mas o terceiro, amém, irmãos? Terceiro, seja um canal liberado para as riquezas do reino. A fonte da verdadeira prosperidade sempre está em Deus. Sempre será Deus. Mas você precisa ser um canal liberado. Deus vai te dar, se você decidir que você não vai reter para si mesmo. Então Deus vai abençoar quem? Deus vai abençoar você. Mas para quê? Para que você abençoe a outros. Para que você abençoe a igreja. Para que você exerça generosidade. Mas se você recebe e retém, você não é um canal liberado. Você é um canal obstruído. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus precisa de diversos canais que são liberados para abençoar a sua igreja. E você deveria ter no seu coração a disposição de ser um deles. Mas como eu posso ser esse canal? Primeira coisa, sendo fiel nas ofertas. E a segunda coisa,
sendo fiel nos dízimos. Eu costumo falar para os meus discípulos o seguinte, eu sempre falo para eles, sempre que Deus quer fazer algo, Ele vai usar pessoas. Se Deus quer prosperar uma igreja financeiramente, primeiro Ele vai prosperar as pessoas que estão ali. Você sabe, se Deus está precisando de construir um prédio, lá na videira da Praça da Bíblia, para que os cultos aconteçam, para que pessoas sejam marcadas, para que o Evangelho seja pregado, você acha que Ele vai dar o dinheiro para quem? É para você. É para quem decidiu ser um canal liberado. Tudo aquilo que nós fazemos porque entendemos que Deus nos deu para abençoar. Então, se você entender isso, você não vai ter problemas em ofertar e em dizimar. Por quê? Porque quanto mais você dá, você vai perceber que mais você recebe. Se Deus tem uma grande obra para fazer nessa igreja, acredite em mim, Ele vai fazer muita gente prosperar. Quantos querem prosperar no nome de Jesus? Então você precisa ser um canal liberado. Para que a prosperidade de Deus chegue na sua vida, você precisa de liberar. Você precisa de dar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quantos querem ofertar nessa noite? Fica de pé no seu lugar. Projeta para mim um QR Code. Queria convidar você, nessa noite, a ser um canal liberado. Não retenha para si aquilo que Deus quer que você dê. Talvez você estava chegando aqui e Deus colocou no seu coração um valor. Não tenha medo. Não tenha medo. Decida ser esse canal liberado de Deus. Porque todas as vezes que você abençoa, acredite em mim, existe muito mais bênção voltando para você. Vamos ofertar. Traga a sua oferta. Você que vai dizimar hoje, também traga o seu dízimo e venha aqui à frente. Nós vamos orar com você. Glória a Deus. Os irmãos podem chegar mais aqui para o meio? Feche seus olhos. Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, eu abençoo cada um desses irmãos. Abençoa as suas casas, as suas famílias. Abençoa as suas finanças. Declaro que eles são guardados do Senhor. Cada semente, cada oferta, cada dízimo que esses irmãos têm dado, vai multiplicar no nome de Jesus. O Senhor fará coisa grande, o Senhor fará coisa nova, e o Senhor vai aumentar a semente no seu cesto, em nome de Jesus. Eu os abençoo nessa hora e declaro que vai ser assim. Amém e amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Vamos passar o Videira News. Olá, irmãos, está começando mais um Videira News. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. E dos dias 8 a 10 de maio acontece o reencontro do Cursão e CTL. Garanta sua vaga na secretaria do seu prédio no valor de R$ 80. E no último final de semana tivemos a ordenação pastoral. Confira. A próxima sexta-feira é feriado e pensando nisso, teremos uma vigília poderosa. De quinta para sexta, você não pode perder. Será na Arena Praça da Bíblia, com início à meia-noite.
E no dia 4 de maio, iniciaremos a pré-venda dos ingressos para a conferência LL Legacy. É a sua chance de garantir melhores lugares. A obra na Arena Praça da Bíblia segue avançando e continuamos mobilizados na oferta para concluirmos esse projeto. Ainda temos compromissos a honrar e cada contribuição é essencial. Na sua revista você encontra o Pix para fazer a sua oferta. Olá, meus consagrados, eu sou Israel Salazar e estou passando para convidar você para estarmos juntos dia 3 de maio na Videira em Goiânia, na praça, na Avenida Anhanguera, em quadra 13, lote 11, às 18 horas em Goiânia. Você é meu convidado, não fica de fora por nada. Vem adorar Jesus com a gente. No próximo domingo é dia de entrega das cestas básicas. Mobilize sua célula e participe desse ato de amor que leva provisão e esperança a muitas famílias. Quero te lembrar que no próximo domingo acontecerá a segunda escala da Galera One Two. Você não pode perder. Eu também já tive dificuldades de liderar uma equipe de adultos e de crianças. Muitos líderes têm boa intenção, mas não têm as ferramentas certas. Alguns conceitos e práticas nos impedem de crescer. Venha aprender princípios de liderança que se aplicam a todos que estão envolvidos na liderança da igreja. Com uma equipe que tem 25 anos de estratégias testadas e eficazes no ministério. Na imersão VK nos dias 2 e 3 de junho em Goiânia, você sairá inspirado, capacitado e equipado com material prático. A imersão acaba, a multiplicação começa. Acesse e descubra desconto para grupos e outras informações. Até o próximo Videira News. Que a sua semana seja abençoada. Existe uma profundidade real. Existe algo genuíno da parte de Deus. E o que Paulo diz é que à medida que eu conheço, à medida que me é revelado, eu vou andando para níveis mais profundos. Deus te trouxe aqui para marcar você com profundidade. Deus está chamando você para um nível mais profundo de conhecimento dele. É somente quando eu tenho acesso a ele, genuíno, que eu realmente sou transformado. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Alô? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Sou o pastor Leandro Feliciano. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto poderoso, amém? Hoje eu vou estar ministrando a palavra, um privilégio. O pastor Radamés nos deu essa graça e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Glória a Deus! Gostaria de insistir mais uma vez em pedir que cessasse toda a movimentação. Os irmãos que estão chegando aí do banheiro, procure o seu assento o mais rápido possível, amém? Nós já vamos iniciar. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Peça ao Espírito Santo hoje para trazer luz à sua vida. Senhor, nós oramos e clamamos pela Tua palavra hoje, ó Deus, para que o Senhor possa nos edificar. Libera, Senhor, unção, vida, que possamos sair daqui cheios do Teu poder em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos esse culto e profetizamos a bênção do Senhor sobre esse lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. O título dessa palavra é Descanso para a Alma em Tempos Agitados. E eu quero hoje trazer para você principalmente uma ênfase na graça de Deus. O Espírito Santo quer que você desfrute de tempos de prosperidade, de paz, de alegria. Posso ouvir um amém? E a primeira menção, da palavra graça está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, onde
onde a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. E para nós entendermos um pouco mais sobre isso daqui, tem um princípio na hermenêutica que diz que o significado do nome das pessoas envolvidas fala muito a respeito daquele conteúdo. E quando você vai para o significado do nome Noé, então você descobre que significa descanso. Então, parafraseando a palavra de Deus aqui hoje, nós percebemos algo. A Bíblia diz que o descanso achou graça diante do Senhor. Amém, irmãos? Você pode repetir isso comigo? Fala assim: o descanso achou graça diante do Senhor. Graça representa uma vida em abundância. Aleluia! Graça é uma vida cheia de Jesus Cristo, porque Ele é a própria graça que desceu até nós, morreu por cada um de nós. Aleluia! Mas sabe, só é possível você desfrutar de graça, de uma vida em abundância, quando você tem descanso. Descanso é a chave espiritual para você viver uma vida poderosa no Senhor Jesus. Amém? E hoje, irmãos, nós vivemos uma pandemia. A nossa geração vive a maior pandemia que já existiu na face dessa terra. E eu não estou falando de Covid, eu não estou falando de peste negra, eu estou te falando da pandemia da ansiedade. Talvez você pense que houve outros problemas maiores no decorrer da história, mas eu ouso dizer que o maior de todos se chama ansiedade. É algo que tem, irmãos, possuído desde as crianças, adolescentes, jovens, até os adultos, os mais velhos. Todos hoje têm sofrido com ansiedade, é impressionante. É o mal do século. É a chave hoje que o inferno está tentando, usar para tirar as pessoas do propósito de Deus. Muitos pensam em suicídios, em desastres, destruições por causa da ansiedade. E a maneira de nós vivermos o propósito de Deus, então, é vencendo a ansiedade através do descanso. Amém, irmãos? Eu quero falar hoje para vocês, então, a respeito de um homem de Deus chamado Salomão. A Bíblia relata, que Salomão desfrutou de muitas coisas no decorrer da sua vida. Nós vamos ver aqui na palavra de hoje que Salomão, ele viveu tudo que um homem talvez poderia viver no termo carnal, natural das coisas. Salomão teve acessos que homens, nenhum homem no mundo hoje talvez tenha tido. Sabia disso? Talvez o mais poderoso homem da atualidade não tenha nem chegado aos pés daquilo que Salomão desfruta. Olha para você ver. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Ele resume esse versículo então dessa maneira: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por que Salomão tinha tanta propriedade para dizer a respeito disso? Porque foi alguém que experimentou de tudo. Ele era o homem mais rico que pisou na terra. Hoje a fortuna de Salomão, ela está estimada de 2 a 3 trilhões. Elon Musk é o homem mais rico do mundo hoje, ele tem 700 bilhões de dólares. É comparado a 3,5 trilhões, Então, Salomão, ele foi um homem muito rico. Em uma só oferta, a Bíblia diz que ele sacrificou para Deus cerca de 1.000 bois. 1.000 bois, exatamente. Um boi hoje está valendo aqui em Goiás, a arroba está em R$355, fiz questão de ver o valor. Mas seria uma oferta de mais ou menos 6 milhões de reais. Uma única oferta de Salomão para o Senhor Jesus, para o Senhor. Amém, irmãos? Não é poderoso? Era um homem muito rico. Ele teve todas as riquezas. Mas por que ele era mais poderoso do que o mais poderoso das terras de hoje? Porque além disso tudo, ele era rei. Ele é quem mandava prender, ele é quem liberava, ele é quem mandava matar, ele é quem decidia se ia viver ou não. Até mesmo os mais poderosos dos dias de hoje não têm esse poder. Se fizer coisa errada, a fortuna dele vai ser toda congelada e ele vai para a cadeia. Então perceba o tamanho da autoridade desse homem. Mas não só isso.
A Bíblia diz que ele era o homem mais sábio. Ele teve a oportunidade de pedir sabedoria para Deus e Deus concedeu. Salomão foi entendido na música. A Bíblia diz que ele era, um bom músico, entendeu de todos os instrumentos que haviam na época. A Bíblia diz que ele também entendia da fauna, da flora, das árvores mais pequenas até as maiores. Ele foi de fato um homem sábio. Amém, irmãos? Olha o que diz em Eclesiastes. Diz que eu tentei cantar, tentei música para encontrar realização. Foi um grande músico, teve muitos talentos, muitos dons. Na construção, ele tinha as melhores. Os melhores engenheiros atuais também se espelham em muitas obras que existiram naquela época. A Bíblia, irmãos, dá detalhes de construções que foram feitas. Não é impressionante isso? Ele tentou horticultura, tentou construir, mas sabe que no final de tudo ele diz que era vaidade. Relacionamentos. Ele teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Acho que nessa parte ele não foi muito sábio não, né? Que a matemática é clara. 1000 mulheres, 1000 sogras, né, irmãos? Que a minha sogra, me entenda, é só para a palavra, um quebra-gelo. Amém, irmãos? A sogra é uma bênção. Mas devia ter tido problema demais. 1000 mulheres, pensa um negócio desse. Tinha que ter muita sabedoria. Né? E por que existe o livro de Eclesiastes, irmãos? Para te mostrar que houve um homem que experimentou de todas as coisas, mas no final ele disse que era tudo vaidade. Todas as coisas debaixo do sol são vaidade. Teve muita riqueza, teve muitos bens, teve oportunidades que nenhum outro teve. Os países ao seu redor, todos eles admiravam a liderança e o reinado de Salomão. Mas a Bíblia diz, que era tudo vaidade. Essa palavra no original é Ebel, que significa vazio, vapor. E essa é a maneira que um homem sem Deus ele vive. Há um espaço no seu coração reservado para o Senhor. Amém, irmãos? A presença de Deus é a única coisa que pode te satisfazer. Enquanto você não está buscando o Senhor e você se perde nas coisas dessa vida, você está cheio de Ebel, vazio, de um grande vazio. Você está correndo atrás do vapor, do vento. Você corre, mas nunca encontra satisfação. As pessoas que vivem de maneira natural não encontram para si mesmas realização, propósito. Não tem alegria. Não é impressionante isso? É gente que tem a melhor cama, mas não tem sono para dormir. Que tem a melhor comida, mas não tem fome. Não é uma vida desastrosa? Você ter dinheiro, mas não tem alegria para gastar. Você não tem filhos, você não tem família que cumprem o propósito de Deus. Isso é ter muito, mas é vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Aqui eu coloquei uma imagem de prédios, de uma coroa, tudo se desfazendo. No final, irmãos, se você não tem o Senhor, tudo se desfaz. E hoje eu quero te falar, se tem alguém aqui chegando do encontro, pessoas nos visitando, seja bem-vindo, porque esse é o seu lugar. Amém, irmãos? É aqui que você vai encontrar propósito para a sua vida. Salomão experimentou de muito mais prazeres mundanos do que cada um de vocês, do que cada um de nós. E no final ele trouxe a conclusão: não vale a pena. Não vale a pena. Mas é poderoso porque o próximo livro é o livro do Cânticos dos Cânticos. Esse livro é o livro de Cantares, que foi escrito também por Salomão. E esse livro, irmãos, ele é uma declaração de amor. Ele começa já com a frase: beija-me com os beijos da tua boca. Aqui, ele é um símbolo, uma simbologia daquilo que é o amor de um homem pelo Senhor. Através da noiva, que é representada por uma mulher, ela se apaixona pelo noivo, que é representado por Jesus. E Salomão, ele vem mostrar aqui, irmãos, que tudo que ele tenha experimentado, nada se compara a uma vida com Deus. E por que eu quero te alertar aqui para isso hoje? Presta atenção, irmãos. O diabo, ele sempre vai tentar te distrair. Presta atenção.
ele não tem poder para te destruir, mas ele tem poder para te distrair. É impressionante saber o final da história de Salomão, que mesmo sendo esse homem de Deus, que escreveu que tudo era vaidade, e ele percebeu o amor de Deus, que cumpre o propósito na vida de qualquer homem, ele ainda tenha se perdido. Sabe por que se perdeu? Porque em algum momento deixou de vigiar o coração, entregou o coração dele para muitas mulheres, inclusive mulheres que não eram Israel, que não eram crentes, que faziam parte do povo inimigo. E com isso, irmãos, por perder o seu coração e se apaixonar, ele se perdeu. Oh, meu Deus, que nós possamos, irmãos, vigiar o nosso coração, porque é dele que surgem as fontes da vida. Sem o seu coração você não pode nada. Se você perde o seu coração, você perde tudo. Tome muito cuidado com isso, irmãos. E esse livro aqui de Cantares é para aprendermos, porque às vezes, como homens, nós pensamos, eu quero alcançar isso, e quando eu alcançar eu vou ficar realizado, quando eu tiver tal coisa, eu vou cumprir o propósito. Não é bem assim. O propósito, ele está em uma pessoa. O descanso está em uma pessoa, Jesus, amém? Descanso não é férias em Dubai, não é férias num hotel de frente para o mar, não é um casamento, não é a conta recheada. O descanso é Cristo. Você pode até ter todas essas coisas, amém, irmãos? Deus quer que você seja abençoado, mas não coloque a sua força, não coloque o seu coração nessas coisas. O seu coração deve estar unicamente no Senhor. É impressionante como sempre tem pessoas com crises ao nosso derredor. Às vezes tem alguns, que eles oram mais para sair de uma crise financeira. E às vezes o diabo quer colocar na sua cabeça que o dia em que você sair dessa crise vai tudo se resolver. Agora eu tenho dinheiro e está tudo pronto. Não é bem assim. O dinheiro não traz cumprimento de propósito. Tem famílias que às vezes têm orado por filhos, para engravidar. Eu sempre vejo essa luta e eu tenho muita compaixão. Eu percebi isso na minha família. O diabo resistindo, não queria me dar filhos, tivemos que orar. Mas sabe, depois de aplicar tanta energia, desejo, oração, eu quero ter um filho, Senhor, por favor, filho. Mas não é o cumprimento do propósito. Só existe satisfação, irmãos, em Jesus. Que você possa ter esse entendimento. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra? A Bíblia diz em Lucas 12:18. E diz, pode projetar para mim. Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Isso aqui é um empresário. Quantos empresários nós temos aqui? Diga amém. Amém. Vai ter muito mais, em nome de Jesus, amém? Esse cara é um empresário. Mas aqui nós teremos empresários do reino de Deus, não vai ser como esse daqui. Esse cara aqui, ele ganhou dinheiro, ele empreendeu, ele multiplicou o dinheiro, ele teve tanto dinheiro que ele pôde dizer, agora eu tenho depósito, eu tenho muitos bens, agora eu posso descansar, comer, beber e regalar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Olha o final. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A Bíblia chama esse homem que confiou nas suas riquezas de louco, que confiou nas coisas dessa vida de alguém que perdeu o juízo. Não confie nas coisas terrenas, irmãos. No versículo 21 diz, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Ser rico com Deus fala de você ser abundante na obra de Deus. Oh, irmãos, isso é tão poderoso. Você ter uma vida abundante, uma vida, sabe, de mover de Deus, de células, de vigília, sabe, de cultos abençoados, de chegar aqui todos os domingos e se derramar na presença de Deus. Deus te chamou para isso. Sabe, irmãos, não me entenda mal. Deus vai te dar muitos prazeres, terrenos, comida. Deus vai te dar férias. Tudo isso é de Deus.
mas vai tirar férias e volta em nome de Jesus abençoado, amém? Tem irmãos que vai tirar férias na casa do primo e apronta lá todas, não volta mais, misericórdia. Tem irmãos que chegam no nosso meio e enriquecem, chegam aqui passando fome, chegam aqui passando necessidade, pede cesta básica para a igreja. Mas sabe que o decorrer dos anos, Deus vai trazendo mentalidade, unção, graça, favor, vai multiplicando, vai crescendo. E aí quando ele está rico, agora ele decide sair. Sai da igreja, simplesmente assim. Ou muda de prédio. Irmãos, não muda de prédio não, Garavela é uma bênção, amém? Fica aqui com a gente, amém? Que você possa, entender que Deus te fez rico nesse lugar, para que você possa cooperar com mais pessoas ainda, aleluia. Preciso tanto de professores aqui, na turma de finanças, ensinar os nossos jovens a prosperar. Nós precisamos de visão, precisamos, irmãos, de ter clareza quanto a essas coisas. Deus está te chamando para isso, amém? Então, irmãos, que nesses dias de prosperidade você possa entender que o seu prazer maior só vem de um lugar, que é o Senhor Jesus. Salomão, ele diz que todas essas coisas eram vaidade. Esse cântico aqui é maior do que qualquer cântico. O que ele estava dizendo era: tive muitas mulheres, muitos bens, muito dinheiro, mas só há um cântico que realmente o meu coração, ele se derrama. É o cântico ao Senhor Jesus. Aleluia. Esse é o cântico acima de qualquer outro. É um cântico sobre o Filho de Deus e o seu amor. É isso que vale a pena, irmãos. Por isso que ele diz: beija-me com os beijos da tua boca. É como se ele estivesse dizendo: deixe-me experimentar do seu amor, da sua intimidade, do seu amor pessoal. É ali que eu encontro realização para a minha vida, satisfação. Deus é a nossa satisfação. Aleluia, irmãos. Que você tenha entendimento disso. Quando você chegar aos seus 60 anos ou mais e disser: minha situação financeira já é boa, eu já conquistei tudo que eu tenho. Muitos homens, mulheres chegam nessa idade e dizem: eu não tenho prazer mais na minha vida. Sabe por quê? Porque não viveu uma vida de propósito. O próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 12, diz isso. Vai por onde os seus olhos bem quiserem, mas saiba que um dia a velhice vai chegar, e de tudo você vai ter que prestar contas. É triste ver velhinhos que ficam à porta das casas, já viu? Eles não têm propósito na vida. Sentam ali e ficam vendo o mundo passar, para um lado e para o outro, as pessoas. Mas é bom você ver pessoas que envelhecem no reino de Deus. Eu tenho um exemplo, é o pastor Marcos Mota. Foi pastor aqui durante muitos anos. Hoje cuida de várias igrejas no interior. E está aí, irmãos, numa unção. Já passou dos 60, mas não para. A cada dia uma unção nova sobre a sua vida, amém? E essa é a vontade de Deus para você. Que você cresça, que você avance. É impressionante que nós, às vezes, nos perdemos com tantas outras águas por aí. Hoje o mundo, ele investe caro em entretenimento. E aqui eu estou num culto onde a maior parte é jovem. Tome muito cuidado para você não entrar por entretenimentos, irmãos, desnecessários. Perder a sua vida diante de uma tela, vendo séries, dias ali. Isso não é a vontade de Deus para você. Tome muito cuidado, porque o mundo paga caro pela sua atenção. Mas a única água que pode te dar hoje, de fato, satisfação, é a água da vida. O Senhor Jesus, ele encontrou certa vez com uma mulher à beira de um poço, a mulher samaritana, você sabe da história, não vou entrar em muitos detalhes, mas aquela mulher, ela tinha passado por muitos prazeres, tinha passado por 5 homens, e o 6º que ela estava não era o marido dela, foi Jesus mesmo que afirmou. Era uma mulher que tinha experimentado de muitos prazeres da vida, talvez era até comparada a uma prostituta, mas sabe, Jesus diz para ela: essa água não tem poder para tirar a sua sede, mas se você beber da água que eu lhe der, essa sim, você vai ser satisfeita. Jesus foi o 7º homem, aquele que entrou na vida daquela mulher para mostrar para ela que só ele tinha poder para trazer satisfação para ela.
Talvez você tenha experimentado de muitas coisas nessa vida. Se você não chegou a esse ponto, você vai chegar mais cedo ou mais tarde. Você vai descobrir que só tem um lugar, irmãos, que você pode ser satisfeito. E esse lugar se chama Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tome cuidado. Irmãos, sinto o Espírito Santo me falando muito claro aqui a respeito de relacionamentos hoje. De gente que às vezes está trocando o eterno pelo momentâneo. Presta atenção. Olha para cá. É muito sério isso que eu estou te falando. Ainda tem gente no celular ainda. Oh, Jesus. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e trazer urgência. Essa semana eu completei 9 anos de pastoreio. 11 anos de pastoreio, mas tem 9 que eu fui ordenado a pastor. E sabe, a gente sempre fica refletindo, né? Como as coisas aconteceram. E se eu posso te dizer algo, né, que eu poderia ter desfrutado mais, é de descanso. Talvez essa palavra de hoje, ela é até uma carta do pastor Leandro de hoje para o pastor Leandro de 9 anos atrás. Muitas coisas tiraram a minha paz desnecessariamente. Ficava preocupado, como vai ser? Será que vou conseguir? Se hoje você está debaixo de ansiedade, de preocupação, meu irmão, minha irmã, eu te falo, entra no descanso. Busca o refúgio que é o Senhor. Nenhuma pessoa tem poder para te dar satisfação. Aleluia. Olha para mim, amém, irmãos? Ele é bonito, mais do que eu, mas eu tenho a palavra da vida eterna hoje para você, amém? Estou te falando da palavra de Deus. A Bíblia, ela diz isso. Somente no Senhor, irmãos, nós temos descanso. Somente nele nós podemos cumprir o propósito. E essa mulher samaritana, ela pôde ver isso, o verdadeiro descanso. Em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fala comigo, o jugo do Senhor é suave, e o fardo dele é leve. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Ele está falando, vinde a mim. É nele que nós vamos desfazer toda a ansiedade. Somente nele nós vamos ter descanso. E sabe, irmãos, esse descanso ele não vem da religião. Jesus não está oferecendo ali uma religião para você. Descanso verdadeiro é o nome de Jesus Cristo, amém? Ele pode nos dar descanso. O alívio da alma não está nas circunstâncias corretas, na conta recheada, em todas as coisas alinhadas, a casa dos seus sonhos, não! O verdadeiro descanso vem de Jesus, irmãos. E que você tenha entendimento claro disso. Esses mesmos versículos na versão A Mensagem, acompanha comigo, olha aqui. Vamos ler juntos, está projetado, olha só. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Deus não quer que você viva uma religião. Deus quer que você recupere a sua vida. Viva um relacionamento com Ele, amém? E Ele diz, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Eu gosto demais dessa frase. Aprendam os ritmos livres da graça. Oh Deus, isso é tão poderoso. Porque Ele vai te ensinando essa canção suave da graça de Deus. Deus não quer que você viva debaixo de religião, de pode, não pode, tem que ser assim, vigia o tempo inteiro. Deus quer que você viva como uma canção, irmãos. Uma canção que é leve, que o fardo é leve. Ele quer que você entenda o ritmo da graça. É isso que Ele está dizendo. E Ele diz, não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Está cheio de pastores por aí impondo coisas pesadas para os irmãos. Fardos que são impossíveis de carregar. Todo o nosso fardo, quem vai carregar é Jesus, amém, irmãos? É Ele quem faz através de nós. E Ele quer que vivamos uma vida, irmãos, de descanso. E Ele continua dizendo, sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Essa é a vontade de Deus.
que você viva debaixo de liberdade, que você viva debaixo de leveza, que você viva debaixo de descanso. Vamos servir ao Senhor, vamos trabalhar muito, vamos fazer encontros de 3 dias, muitos deles, mas não vamos nos cansar, porque é Ele quem tem feito através de nós, em nome de Jesus, amém? O Senhor está te chamando para uma obra abundante. Esse é o ano da multiplicação, grandes coisas vão acontecer, muitas células serão abertas, nós vamos multiplicar esses cultos, nós vamos multiplicar muitas coisas, em nome de Jesus, amém? Mas tudo deve ser debaixo dos ritmos livres da graça. Aleluia, irmãos. Essa é a vontade de Deus para você. O Senhor é maravilhoso. Quando Ele fala aqui desse peso, sabe, quando Ele diz aqui sobre algo complicado demais, Ele está falando do quê? Da lei. Você pensa que a lei são só 10 mandamentos? Não, são 603 mandamentos, que você tem que seguir um a um. Se você quer andar pela lei, se você errar um deles só, você está rejeitado, você está fora. A Bíblia diz em Gálatas 3:10, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Errou um ponto, você errou tudo. Por isso, irmãos, nós não estamos aqui para cumprir a lei através da força do nosso braço. Jesus já cumpriu toda a lei, e Ele agora vai expressar a natureza dEle através de nós. Você pode até cumprir com muitas coisas, amém, irmãos? Você vai ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, mas sabe de algo? Quando o Espírito Santo te conduzir, Ele vai fazer através de você, Ele vai te levar, Ele vai te carregar. Essa é a vontade de Deus para você. Não é dizer eu estou tentando cumprir a lei, eu estou aqui dia após dia tentando, não consegui, caí, errei. Não, ao invés disso, invista em relacionamento com Deus. Você está sobre a graça de Deus, irmão, você tem liberdade, acesso, portas abertas. Agora simplesmente desfrute, vá para o Senhor. Pastor, eu não tenho imoralidade, então, agora pode fazer tudo? De maneira alguma, não é isso que eu estou dizendo. Você vai ter muita moralidade, você vai ser alguém que vai cumprir com muitas coisas, você vai obedecer, mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo está fluindo através de você. A moralidade, ela é inconsciente. Você se derrama na presença de Deus, tem um relacionamento com Ele, e as coisas vão sendo transformadas dentro de você. Os frutos do Espírito vão acontecer. Teve alguns momentos na minha vida que eu fiquei assustado com algumas situações. Teve um dia, deixa eu te contar. Estava no encontro com Deus e um motorista de um ônibus que não era da nossa igreja. Não sei se o Reinaldo está aqui, não era do Reinaldo. Amém, irmão? Reinaldo é uma benção. Mas sabe o que aconteceu? O motorista não queria que sujasse o ônibus dele. Os encontristas estavam esperando na porta do ônibus e ele falando para os encontristas entrar um a um devagar, porque senão ia sujar o ônibus. Tinha uma lama, um barro na porta. E aí, irmãos, a chuva começou a cair, aquele toró. Os adolescentes começaram a molhar, todo mundo de açúcar, amém, irmãos? Saiu empurrando e subiu, voou lama até no teto. E esse motorista, se ele não ficou endemoniado, ele ficou bem pertinho de ficar endemoniado. E quando eu cheguei, ele estava gritando, esgoelando e xingando. E eu fui falar para ele, irmão, para de xingar, está cheio de adolescente aqui, os pais dele, olha o que o senhor está fazendo. Ele pegou a minha camisa, irmãos, e ele rasgou que nem rasga um papel. Quando eu olhei, eu estava sem camisa. O que é isso? Irmãos, há uns anos atrás, esse Leandro caído, isso não ia prestar. Mas sabe que na hora que meus discípulos vieram, eles já vieram assim, para dar soco no homem. E eu tive que segurar alguns Pedro lá, que estava pronto para cortar a orelha do homem. E eu segurei os irmãos, calma, eu sem camisa na frente dos irmãos, calma, pelo amor de Deus, não bate nele não, meio que abracei o motorista. E naquele dia, além de segurar os irmãos, porque eu não precisava nem ter pedido, feito nada, era só levantar as mãos e deixar, ele ia apanhar e tomar uma surra. Mas além de ter protegido ele, eu preguei o evangelho para ele, falei para ele, o senhor hoje está levando um povo de Deus. Ele chorou no final, entreguei minha camisa para ele, leva minha camisa para sua casa, para o senhor pensar. O senhor podia hoje ter saído daqui num camburão, mas a graça de Deus te alcançou. E às vezes você fica perguntando, como? Quando que
aconteceu de eu me tornar alguém tão cheio de domínio próprio? Isso nós não temos uma explicação de quando. Mas a maneira com que você vai vivendo com o Espírito Santo, você vai tendo mais domínio próprio, amor, mansidão, benignidade, bondade. Esses são os frutos do Espírito. Você vai se tornando alguém mais parecido com Jesus. Não adianta, irmãos, você pegar as leis e pregar na sua geladeira e falar: agora eu vou ser como Jesus, passo A, B, C, D, hoje eu vou cumprir todas as normas. Não vai funcionar. A maneira é você ser cheio dele, e ele vai exalar o bom perfume através de você, em nome de Jesus, amém? Que você tenha entendimento disso. Precisamos ter um descanso da consciência. O primeiro descanso, ele vem do nosso encontro com Deus. Houve um dia em que você andava atribulado, você andava cheio de problemas, de confusões, mas o Espírito Santo veio e afirmou que você era perdoado. O perdão gera liberdade. A culpa, ela nos aprisiona. Quando nós nos sentimos culpados, irmãos, não tem como Deus fazer nada. A primeira coisa que você precisa entender é sobre o perdão. O perdão liberta. Quem entende a graça descansa por dentro. Quem entende que é perdoado, ele anda em descanso, mesmo depois de ter talvez aprontado, está arrependido, mas está em descanso. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Aleluia, irmãos. Nós fomos chamados para aprender de Jesus. É com Ele que nós vamos aprender a sermos mais mansos dia após dia. Planejamento em Deus é descanso. O jugo dele é leve. Deixa Ele te conduzir. O primeiro descanso vem da consciência. Você tinha uma consciência atribulada. Às vezes você nem conseguia dormir. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo entrou dentro da sua vida, você agora alcançou o descanso. Amém? Assim foi como muitos que hoje passaram pelo encontro, né? Sei que tem irmãos novos aqui. Deus hoje te trouxe descanso. Talvez você nunca teve uma noite tão boa quanto você teve lá no encontro. E assim vai ser daqui para frente. Porque Jesus, Ele traz o verdadeiro descanso sobre a sua vida. Amém? A dívida foi paga. Mas há um segundo descanso. Qual que é esse, pastor? É o descanso da alma. O segundo descanso, ele vem depois, que é esse próximo nível agora. A alma, ela é a nossa parte emocional. E talvez a mais complicada depois da queda. É na alma que estão as emoções, as vontades, a sua mente. É o seu grande HD, o arquivo de muitas decepções que você teve. Abusos, humilhações e uma série de coisas. E agora a vontade de Deus é trazer descanso para a sua alma. Talvez você está aqui me ouvindo hoje, você sofreu com muita ansiedade, muita pressão na sua vida, no seu coração, pressão do abandono. Você se sente muitas vezes rejeitado, e isso produz em você ansiedade. Agora o próximo nível que Deus quer te levar, irmãos, é a entender que você tem um descanso reservado para você. O descanso da alma, ele vem da transformação. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós nos parecemos com Ele. Às vezes tem muitas coisas aí que precisam ser mudadas. Deus está te chamando para um lado, mas você insiste em ir para o outro. Deus está falando, é para lá que você tem que ir. Hoje tem culto, você tem que liderar uma célula, você tem que viver no descanso. Mas você insiste em ir para o outro lado. Não quero nada, não vou para aquele culto, não vou fazer nada. E você fica com essa grande luta dentro de você. Deus te chamou, irmãos, para viver uma vida de descanso. Mas presta atenção, o descanso vem quando você para de nadar contra a correnteza. Simplesmente solta e deixa a correnteza do Espírito Santo te levar. Deixa o rio de Deus te conduzir. Para de tentar nadar contra a sua identidade. Você nasceu para ser abençoado. Amém, irmãos? E quando você deixa o rio fluir, então você alcança descanso. Mansidão é força sob controle. Não é fraqueza. É quando o Espírito Santo, ele vem e te domina.
E aí você consegue adquirir, irmãos, domínio próprio. É quando Deus, Ele te mostra agora o cuidado dEle com você. Muitas vezes nós somos chamados, irmãos, e às vezes nós temos muitas situações que não cooperam conosco. A gente passa por situações de lutas, a nossa carne, ela grita, há grandes problemas, mas cada um de nós fomos chamados, irmãos, para desfrutar de paz, de domínio próprio. Amém? Samuel não está aí não? O Lucas e o seu Hélio, vem cá de novo. Foram os primeiros, no primeiro culto, esses atores hoje vão me ajudar, amém? Quando a Bíblia diz que o jugo do Senhor, ele é leve e o fardo dele é suave, a Bíblia, ela usa uma comparação aqui, irmãos, a 2 bois, com todo respeito, amém, irmãos? Um boi mais velho, amém, irmãos? Maior, e o boi mais novo, amém? Geralmente o boi mais novo, ele quer aprontar. É ele que muitas vezes arrebenta a cerca da fazenda, é ele que não sabe os horários das coisas, e aí sai esperneando, pulando, dando coisa para tudo quanto é lado. E aí o que o fazendeiro precisa fazer? Ele precisa colocar um jugo, que é uma trava, para que os dois andem juntos agora. E o mais velho vai ensinar o mais novo, amém? Então eles começam a caminhar juntos, começa a caminhar. E o boi mais novo, ele quer tocar nos instrumentos, mas o mais velho entende que é hora de beber água agora, amém, irmãos? E ele vai arrastar o boi mais novo. O boi mais novo quer parar porque está cansado, mas o boi mais velho entende que tem um trabalho para fazer pela frente e tem que caminhar ainda mais, amém? Quando há um momento de descanso, o boi mais velho para, mas o mais novo quer continuar a caminhada, e ele vai tentar puxar, mas o mais velho vai segurar. Isso é o jugo, aleluia, irmãos? Mas presta atenção, vem cá mais para perto. O jugo do Senhor, ele é leve e é suave, sabe por quê? Porque ele vai trazer alimento para o mais novo. O mais novo não sabe, mas muitas vezes essa cerca que ele está tentando arrebentar no peito, vai machucá-lo. Ele não sabe, mas no momento em que é para comer, é para que ele não perca a energia mais tarde. Ele não sabe, mas o momento de descansar é para que ele corra muito mais lá na frente. E às vezes nós não sabemos, com todo o temor do mundo, o boi mais velho aqui na Bíblia significa o Senhor. É Ele quem nos conduz. Agora o que nós devemos fazer? Nós devemos aceitar o jugo. Amém, irmãos? Essa palavra jugo aqui, no original, o fardo, ele é como uma armadura, que é altamente necessária para que nós possamos usá-la. É a armadura da graça. Quando você se veste do jugo de Deus, é para que você não fique pesado ali, meu Deus, está pesado essa cruz, que sacrifício, não. É para que você corra muito mais e desfrute da bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para os meus atores. Obrigado, irmãos. Assim, irmãos, o primeiro descanso dado é para a consciência dos seus pecados. Quando você sabe que seus pecados são perdoados, não existe mais a dívida no seu coração. Mas o segundo descanso que Deus quer trazer para você agora, irmãos, é que uma vez que você é perdoado, Deus disse que já lhe perdoou, não somente isso, mas agora Ele tem uma aliança com você, para te dar vida em abundância. A consciência de perdão total faz com que você desfrute de uma vida que vale a pena ser vivida. Agora entenda, isso tudo vai vir por meio do Senhor. A riqueza do Senhor, ela traz alegria, mas a riqueza do mundo, ela traz destruição. A riqueza do Senhor, irmãos, ela traz propósito, mas a riqueza do mundo, ela te traz fardo pesado. Que você possa ter entendimento disso. O descanso, irmãos, é o descanso da sua alma. Deus te chamou para ser alguém manso, humilde, né? E aqui eu não estou falando só de músculos. Você foi chamado para ser manso, e essa mansidão, ela depende de muita força. Mas eu não estou te falando de músculos. Eu estou te falando, irmãos, é de você ter uma força que vem do Senhor.
Aqueles que dizem, eu não quero servir como servo, eu não gosto de cumprimentar as pessoas, eu não quero liderar, eu não quero fazer nada, é porque eles ainda estão debaixo do jugo errado. Quando você desfruta do Senhor, Ele mesmo vai colocar impressões na sua vida e vai te conduzir às coisas. Ele mesmo é quem vai te dar as palavras, Ele é quem vai fazer os milagres, Ele é quem vai fazer todas as coisas. Mesmo no dia em que você for rejeitado, Jesus foi rejeitado. Quando Ele estava em Cafarnaum, a Bíblia diz que Ele até fez muitos milagres ali. Foi onde a filha de Jairo foi ressuscitada, a mulher que tinha fluxo de sangue foi curada, mas sabe de algo? Aquela cidade o rejeitou. Mas não impediu o mover de Deus. Mesmo que haja rejeição, o Senhor Ele continua a habitar, Ele continua a fazer. No Salmos 91, a Bíblia diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo assunto. Presta atenção. Tudo o que nós precisamos viver hoje, irmãos, vai sair muitas vezes da sua boca. Se você crer naquilo que Deus tem para você, você deve falar. O poder da fala hoje, da profecia, é o que vai te fazer viver uma vida em abundância. Muitas vezes nós falamos só destruições. Quando você vê a circunstância ruim, você foca nela. Se Deus focasse somente na coisa ruim, não haveria nem luz. Sabia disso? Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus Ele viu a escuridão e Ele disse: haja luz. Amém? E houve luz. Agora, o que acontece com muitos de nós? É que quando vê a escuridão, você fica ali de certa forma adorando a escuridão. Olha para você ver a escuridão, ela está invadindo a minha casa, ela está alcançando os meus filhos, são tantos problemas, são tantas lutas, eu não consigo ver a luz de Deus. E aí você foca na escuridão, no problema, nas situações difíceis, e é isso que você vai ter, porque você está profetizando isso. Fala misericórdia. Mesmo vendo a escuridão, Deus Ele disse o quê? Haja luz. E assim foi que todas as coisas foram formadas nos céus e na terra. Deus é o Criador de tudo, mas Ele não anda pela escuridão, pelas circunstâncias. A situação na sua família está difícil. O que você está dizendo a respeito disso? A vida na sua casa está complicada. Você com seus pais, você com a sua esposa. Como você tem posicionado a respeito disso? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, parte B: cri, por isso aqui falei. Se nós cremos, irmãos, então precisamos falar. Fala da parte de Deus. Fala aquilo que você quer ver. Você é um rio indo para algum lugar. Existe um rio fluindo em você. Não é suficiente apenas dizer eu confio em Deus, e ao mesmo tempo estar dizendo, que coisa terrível, o Brasil vai de mal a pior, nós estamos indo para a Venezuela mesmo, esse é o nosso caminho, está tudo perdido. Não! Você é abençoado independente do tempo, amém, irmãos? Comece a falar aquilo que você quer ver. Esses dias um discípulo meu veio com um bloco, uma nota do celular, e ele veio me mostrando: pastor, minha vida está uma tragédia. E está aqui os últimos 5 anos, todos os desastres que aconteceram comigo. E aí ele veio nomeando pessoas que passaram ele para trás, pessoas que deram um cano nele, tantas situações, a empresa dele pegou fogo, tantas lutas. Eu falei para ele: para, não quero saber disso não. Não é olhando para a escuridão e para os problemas que nós vamos sair deles. Pelo contrário. É quando nós olhamos para o Senhor Jesus, contemplamos Ele por espelho, irmãos, é que nós somos transformados na sua imagem. E Ele vai nos dar vida em abundância. Ele vai te levar a desfrutar das bênçãos dEle. O Senhor transforma a água do meu casamento em vinho. Por mais que esteja problemático,
Por mais que eu não veja a saída, Deus, Ele quer transformar. Mas confessa isso todo dia, irmão. Você está vendo o problema? Confessa, declara, vai acontecer, o milagre vai chegar. Eu já tomo posse em nome de Jesus. E é assim que você tem vitória. Mas não fique, irmãos, concordando com o problema. Seu pneu furou. Será que você tem 3 coisas para agradecer a Deus hoje? Tem ou não tem? Deus, obrigado porque eu tenho um carro, amém? Quantos não tem nenhum carro, não é assim? Deus, obrigado porque eu tenho um celular, eu posso ligar para alguém para me ajudar, amém? Deus, obrigado porque eu tenho um pastor, eu sei que eu posso ligar para ele, ele vai vir aqui me socorrer agora, amém? Aleluia, irmãos. Você sempre vai ter 3 motivos para agradecer, acredite nisso. Mas desfoque do problema, seja alguém espiritual. Começa a ver Deus nas circunstâncias. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, a Bíblia diz: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Fala assim comigo: eu vou buscar o Senhor, e Ele vai prosperar os meus caminhos. É isso que a Bíblia está dizendo. Buscou o Senhor era o foco dele. Ele gastou toda a energia dele, não foi indo atrás de quem estava devendo ele, não. Ele gastou toda a energia dele, não foi tentando trabalhar na força do braço, do suor dele, não. Ele gastou a energia dele buscando o Senhor. E o Senhor prosperou os caminhos. É dele que vem toda a provisão, irmãos. É dele que vem todas as coisas. É nele que nós vamos vencer toda a ansiedade. Não diga, hoje em dia não tem mais isso, o mercado não está bom, Deus não é influenciado pelo mercado não, irmãos. Imagina Deus falando: ô anjo Miguel, Gabriel, para tudo aí agora, porque agora não é hora de investimento, nós precisamos esperar a bolsa dar uma melhorada. Deus não age assim. Deus, Ele move a bolsa, Ele move as circunstâncias, Ele move todas as coisas simplesmente por você, para te abençoar, amém, irmãos? Estava vendo o testemunho, do dono da Arroz Cristal, o irmão da nossa igreja, o Sr. Walter Dan, e ele diz que um dia decidiu dizimar 15%, e de repente ele viu as leis mudando. Aquilo que era impossível acontecer no ramo alimentício começou a acontecer, e as leis o favoreceram, de maneira que ele se tornou o maior empresário do ramo alimentício do estado de Goiás. Olha para você ver que loucura. Deus, Ele move tudo por você. Ele recebe toda a glória. As pessoas vão ver, porque você é alguém íntimo de Deus, está com o Senhor todos os dias. A prosperidade vai te alcançar, e o nome dEle vai ser glorificado em nome de Jesus, amém? Mas é quando nós estamos com Ele, irmãos, que nós desfrutamos, sabe, dessa graça. A ansiedade se vai, o medo se vai, e nós podemos, irmãos, experimentar do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Busca Deus, busque o Senhor, busque o rosto dEle, venha conhecê-lo, gasta tempo na palavra, gasta tempo investindo em oração. É isso que vai produzir em você, irmãos, descanso real. Continue no Senhor. Você não é transformado pelo seu esforço, não é um curso de coach, não é uma faculdade, nada disso, irmãos, pode produzir descanso na sua vida. Quem vai te ensinar de fato o verdadeiro descanso e a verdadeira prosperidade é o Senhor. Nós investimos em tantas coisas, é ou não é? Eu não estou falando que você não tem que investir. Você tem que ter uma faculdade, você tem que estudar, mas não coloque seu coração nessas coisas. Minha esposa estudou anos contabilidade, se formou, tem muitos diplomas, mas não exerce nada daquilo. Hoje ela cuida das coisas do Senhor, amém? Às vezes você investe num casamento, você larga tudo, larga de liderar uma célula, larga o propósito de Deus, por causa de um namoro, por causa de um relacionamento, e você nem sabe se isso vai dar certo no final. Irmãos, honra o Senhor no seu relacionamento, e você vai desfrutar de vida em abundância. Esse é um mês especial para mim, também completei 13 anos de casado. E uma das coisas que Deus trouxe revelação para mim, ela nem está aqui, viu? Você vê que não é para promover não, tá bom? Mas eu falei para ela, é um mandamento de Deus te amar. Deus mandou que o homem ame a esposa. Mas eu vou te falar, é um dos mandamentos mais fáceis que eu tenho para fazer em Deus. Não é difícil te amar. Falei isso para ela no dia do aniversário de casamento.
É bom te amar, é bom estar com você. O meu casamento é leve. Que você possa desfrutar dessa alegria, irmãos. Não é da vontade de Deus que os seus filhos andem amedrontados. Irmãos, se tem alguém aqui hoje passando por ansiedade, por medo, eu quero te falar, você está em pecado. Vamos resolver esse negócio hoje. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa entender que você é perdoado. Mas você vai sair por essas portas hoje, debaixo de descanso, em nome de Jesus. Eu não aceito, irmãos, porque não é da vontade de Deus que os filhos dele percam sono, preocupado com as contas, com as situações, com as circunstâncias. Não, irmãos, você precisa entender o Deus que você serve. Se eu que sou pecador carnal, eu me preocupo. Essa semana, tem 2 semanas que eu estou falando para o meu filho que ele ia começar a trabalhar. E aí chegou o dia, é um dia só na semana, uma tarde só, amém, irmãos? E ele foi para a empresa de um irmão. Falei para ele, chegou o dia, era sexta-feira, você vai trabalhar hoje. Falei para ele na quinta. Quando eu saí do quarto, e aí eu ouvi o silêncio, voltei, ele estava chorando. E aí, o que foi, meu filho? Ele limpou o rosto rapidão e falou, nada não, pai, nada não. Eu, o que foi, rapaz? Ele, o senhor vai me deixar lá sozinho na empresa? Eu, uai, meu filho, você vai trabalhar, uai. O que eu vou comer? Eu, vai ter comida, vai ter a marmita lá, rapaz, vai dar tudo certo. É mesmo, pai? Eu, meu filho. Eu vi que ele estava com medo, eu falei, mas fica tranquilo. Qualquer coisa você pega o celular, liga para o papai. Que o papai vai lá correndo se você tiver com medo. Mas vai dar tudo certo. O senhor vai mesmo, pai? Vou, pode ficar tranquilo. Então tá bom. Foi trabalhar, é numa oficina de mecânico, sujou de graxa, mexeu em tudo, nos carros. No final voltou para casa feliz da vida, recebeu o salário dele. Foi eu que paguei, mas não conta para ele não, amém, irmãos? Faz parte. Deus muitas vezes vai te colocar em situações complicadas, para que você possa sustentar um ministério, uma família ainda maior. Mas saiba de algo, mesmo na circunstância complicada, Ele estará lá com você. Basta você clamar, papai! E Ele vem para te abraçar, para te acolher, para te carregar. Essa é a verdade do Evangelho, amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Eu ainda quero orar com você. Não converse com ninguém. Na verdade, nós vamos cantar uma canção agora. Amém, irmãos? Feche os seus olhos agora. Talvez você está aqui sobrecarregado, cansado, cheio da religião. Há muitas promessas para você, há muitos desafios. Eu sinto o Espírito Santo me falando de alguém aqui que está com medo do casamento. Você está com medo de não se casar, ou com medo do seu casamento que está próximo. Oh, irmãos, entra no descanso. Deus está cuidando de você. Deus está providenciando tudo em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Ele te chama pelo nome hoje. Ele me chama para andar sobre a sua Ele está aqui. palavra. Não precisa temer. Não tenho medo. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra
Senhor, acalma o mar nessa hora. Acalma a tempestade que está agora no coração dos meus irmãos. O Senhor é poderoso, ó Deus, para emudecer todas as vozes que está tentando provocar ansiedade, medo na vida dos meus irmãos. Eu oro agora, Senhor, e eu declaro o descanso do Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu ainda insisto em orar por você. Você que tem sofrido com ansiedade, com medo. As coisas, as circunstâncias hoje estão vindo contra você. O sentimento que você tem aqui parece que está tudo travado. Você parece que não vai continuar, não vai conseguir. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. O Espírito Santo me falou que tem pessoas que estão até com vergonha de vir aqui à frente. Você não se sente parte dessa família, você está se sentindo deslocado. E isso está produzindo muito medo no seu coração, porque parece que você está sozinho. Deixa eu te falar, você não está sozinho. Tem uma família em Cristo Jesus aqui hoje. E nós estamos aqui para te abraçar. E nós vamos pisar na água juntos. E ou o mar vai se abrir, ou nós vamos andar sobre as águas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os líderes discipuladores que não estão aqui à frente, me ajudem a orar por eles. Tem muita gente, principalmente aqui do lado direito. Saia do seu lugar, os pastores, obreiros. Você vai sair daqui completamente transformado em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a tempestade. Senhor, acalma o mar. Senhor, tira todo o medo e toda a ansiedade agora em nome de Jesus.